Meus amigos, bem recentemente, e isso ainda está acontecendo, o Frei Gilson, importante religioso do mundo católico brasileiro, vem sendo aí vítima de. É estranho dizer isso, mas vítima de uma polêmica. Na verdade, mais do que isso, por trás dessa polêmica, certamente está uma orquestração, pelo menos esta é a minha humilde visão, uma orquestração de se produzir uma injustiça por meio de um mal-entendido para tentar confundir a boa imagem, a boa aceitação, a popularidade imensa do Frei Gilson no mundo cristão brasileiro. E digo mais, aqueles que conhecem o trabalho do Frei Gilson, o alcance do trabalho do Frei Gilson, sabe que o Frei Gilson, com aquele modo dele de ser, com a sua obra, com a sua dedicação, consegue inclusive fazer chegar a sua mensagem para além dos cristãos. Muito bem. O que é que houve? Muitos de vocês já sabem. O Frei Gilson, ele foi vítima aí de uma viralização, de um recorte. Alguém, talvez até no início não mal intencionado, fez um recorte. Está muito comum na internet, vocês sabem, aqueles que produzem conteúdo, a própria pessoa, ou infelizmente até terceiros, desavisadamente, não autorizadamente, vão lá e fazem um corte, um recorte, como diz o Frei Gilson, faz um picote, né, do sermão ou do vídeo, seja o que for. Pois é, o Frei Gilson fez lá uma pregação, dessas ótimas pregações que ele faz em seu trabalho. E aí alguém pegou um trecho que achou que seria um trecho polêmico e jogou. Em primeiro lugar, aquilo viralizou, e aqui sem fazer juízo de valor nenhum, viralizou no meio do mundo evangélico. Viralizou nas redes dos protestantes e tudo mais. Então veja, o que era isso, pessoal? O Frei Gilson fez uma pregação inspirada em São João da Cruz. Uma pregação, por óbvio, que tinha início, meio e fim. Como bem diz o Frei Gilson, que é um bom orador, um ótimo orador. Um orador o que é que faz, pessoal? E um padre, um frei, é também um orador, assim como um advogado, um político, um poeta, enfim, alguém que trabalhe construindo um discurso, um roteiro, uma fala, os pastores, né? Os presbíteros e por aí vai. São oradores. Eles se comunicam por meio da fala. E claro, se eles têm uma mensagem para falar, muitas vezes essa mensagem é inspirada em um outro religioso, no caso de um padre, de um pastor, é inspirado num filósofo, é inspirado num exemplo da vida normal, ou até de um homem simples, enfim, ou num exemplo dos próprios textos sagrados. Mas quando você vai construir uma fala, e os oradores sabem disso, eu como advogado sei disso, você, bom, tem o objetivo o tempo inteiro de se bem comunicar. Não adianta a sua mensagem ser boa, o seu conteúdo ser bom, a sua intenção ser maravilhosa, se você não domina e não faz de fato a sua comunicação ser plena, ser interessante, atingir o outro, atingir os outros, aí sim, a comunicação vai estar perfeita, a sua missão de orador, de comunicador, vai estar cumprida. E nesta missão que o orador tem, de tornar interessante a sua mensagem, de fazer com que a sua mensagem de fato atinja e se torne palatável, agradável para o outro, o orador tem que construir esta mensagem de maneira cada orador vai ter um estilo, mas o orador, sobretudo, ele vai ter por missão criar como se fosse uma sinfonia, como se fosse uma música, aqui lembrando das boas músicas clássicas, há vários movimentos numa música, a melodia varia, os interesses variam, os temas variam, assim é uma pregação, assim é um discurso. Pois é, você seleciona o ponto tal, você busca mais a emoção, busca mais chamar a atenção em ponto tal. Né? Então é assim também uma pregação, é assim um sermão, é assim
portanto, a oratória também de um religioso. Quem faz, quem sabe, quem ouve, sabe como é. Muito bem, então o Frei Gilson preparou um tema para uma de suas pregações, inspirada essa pregação na obra de São João da Cruz, né? Uma figura da qual ele gosta muito, a figura religiosa da qual ele gosta muito. Muito bem, mas o que fizeram? Pegaram lá um ponto dessa pregação em que o Frei Gilson ele se aproxima da imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado com as chagas, e aí o Frei Gilson, nesse ponto, que virou o recorte polêmico, e nós vamos tratar mais adiante no vídeo, eu vou dar minha opinião, talvez tentando entender e debater com vocês o porquê que tentaram fazer essa discórdia com o Frei Gilson. Mas vamos aqui ouvir, o ponto que virou o recorte e que virou a polêmica, uma polêmica tentando sabotar a pessoa, o trabalho, a dignidade, tentando, vamos dizer assim, essa polêmica foi arquitetada para tentar abalar a credibilidade do Frei Gilson junto aos próprios católicos, mas nós vamos ver isso mais adiante. Eu quero colocar o corte aqui, para que você entenda de qual vídeo e qual corte eu estou falando. Preste atenção no corte e no vídeo que eu estou falando. Desculpa se isso te entristece, mas qual é o poder que isso aqui tem? Isso aqui tem poder de quê? Para curar você? Tem poder para curar você? Não. Isso aqui, ó. Não é de carne e osso, gente. Isso aqui não é Jesus. Agora, para que ela serve? Para isso. Para te chocar, para lembrar você do que aconteceu, para jogar no seu coração piedade, para despertar na tua alma um sentimento por Deus. É para isso que ela está aqui, mas não é ela que vai curar você. Se você, mas e o dia que eu me ajoelhei diante da imagem e recebi uma cura, Frei? Não foi a imagem que te curou. Jesus te curou. Você se ajoelhou diante de uma imagem e você rezou para Jesus. Eu rezei para aquele santo, beleza? Aquele santo intercedeu por você lá do céu e Jesus te deu a graça, mas não foi a imagem. A graça não saiu dessa imagem. Irmão, irmã, é sobre esse corte que você acabou de ver. Vejam bem, como diz o Frei Gilson aqui, e ele depois se deu ao trabalho, disse que pensou, repensou se faria um vídeo ou não para tentar explicar a polêmica. Depois de um tempo resolveu fazer um vídeo. Um vídeo que nós vamos colocar aqui, estará aqui, como se chama? Na descrição, está aqui na descrição o vídeo, onde ele próprio está explicando, ou tentando esclarecer que não há motivo para polêmica, né? Bom, o que tentaram passar? No vídeo vocês vão verificar que ele se aproxima de uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo e ele diz exatamente isso, que não é aquela imagem que vai curar a pessoa, que vai dar fé à pessoa, que vai dar um norte à vida da pessoa, que vai dar uma felicidade para a pessoa, que vai dar uma paz, uma conexão com Jesus, com a divindade, com a pessoa. Não é a imagem, é isso que ele fala. Mas o que é que fizeram? Com esse recorte, jogaram aí no mundo da internet para tentar dizer que, olha, aí o que é que fizeram? Quando viralizou, legendavam assim o recorte. Olha, o próprio padre, o próprio frei católico, ele próprio está criticando a idolatria da Igreja Católica pelas imagens. O próprio padre é contra as imagens. O próprio padre é isso e aquilo. Enfim, o próprio padre critica as imagens. O próprio padre não gosta das imagens. Olha aí, o católico. E isso virou. Em primeiro lugar, parece que no mundo protestante, em certa medida, houve vamos dizer assim, esse tipo de comentário. Olha, inclusive padres que não aprovam, não se entusiasmam com essa coisa das imagens. E isto criou um efeito rebote, porque no mundo católico, muitos católicos que não viram vídeo, que não viram vídeo maior, que não raciocinaram um pouquinho mais, passaram também e aí talvez tenha sido esse o intuito de muita gente que viralizou, passaram a descredibilizar o padre. Passaram então a atacar o padre. Passaram a atacar o Frei Gilson. Passaram a querer diminuir a sua imagem, criar uma disposição entre o Frei Gilson e os católicos, entre o Frei Gilson e a Igreja Católica.
E neste vídeo explicativo que está aqui nas descrições, o próprio Frei Gil esclarece o seguinte: olha, pessoal, tirado do contexto, era um vídeo, era uma pregação inteira. E eu, em determinado momento, no momento ápice da pregação, inspirado por São João da Cruz, que tem essa tônica de fazer essa reflexão a respeito das imagens, mas que também, igual o Frei Gilson, não critica o uso das imagens e tudo mais. Veja, o que diz o Frei Gilson quando se aproxima da imagem? Ele diz: não é esta imagem aqui, ela é de madeira, não é ela que lhe traz a cura, não é ela enfim, não é ela que você deve render as suas buscas. Mas isso não é óbvio, pessoal. Ao cristão católico não é óbvio que quando as pessoas fazem as suas orações, têm as suas imagens dentro de casa, enfim, por toda a vida, não é óbvio ao cristão, ao católico, que, bom, sabe do catecismo, etc, etc, que não é a imagem de madeira que é a divindade? Isto é muito óbvio, não é? Quer dizer, todos sabem, né, que a imagem, ela pode te auxiliar a conectar-se, né, a conectar-se com Deus, a conectar-se com o Espírito Santo. Mas todos sabem que a imagem, obviamente, não é a divindade. Então, vê-se por A mais B que o Frei não cometeu nenhuma contradição como ele diz assim, nenhuma contradição com a Igreja Católica, com os ensinamentos, com os próprios ensinamentos dele na sua carreira. A minha opinião, o que é que está por trás de tudo isso? Aproveitando o mundo da internet, que inclusive, olha o lado, de um lado, as ferramentas da internet teve esse lado positivo que fez com que o trabalho do Frei Gilson fosse e possa ser levado a um número incontável de pessoas, na ajuda, então, na multiplicação do poder da evangelização, uma ferramenta fantástica, mas também é uma ferramenta muito poderosa para criar intrigas. E mais que isso, para os críticos da Igreja Católica, e mais que isso, para os críticos da vertente, para os críticos desta visão, né, do caminho, desta visão da evangelização, desta visão das escrituras que tem e que defende o Frei Gilson. Esta foi, talvez, a internet usada nesse momento como uma ferramenta para tentar atacar, diminuir, atrapalhar, combater o trabalho do Frei Gilson, que nós sabemos que não agrada, inclusive, outras vertentes dentro da própria Igreja Católica e outras vertentes de cristãos. E pior e mais ainda, não agrada e incomoda aqueles que estão fora, inclusive, do cristianismo, do mundo cristão. Nesses tempos onde a Igreja realmente enfrenta grandes turbulências, nesses tempos em que, de modo geral, o mundo enfrenta grandes turbulências. Este caso é mais um ataque aos verdadeiros padres, aos verdadeiros freis, aos católicos que buscam a tradição. E vejam bem, ataques iguais tem sofrido o padre Paulo Ricardo, entre outros membros do clérigo católico. Então, a minha solidariedade aqui, penso que aqui representa milhões de brasileiros, a minha solidariedade ao Frei Gilson, que continue firme, fazendo o seu bom trabalho. E o Frei no vídeo que está aqui, constando na descrição, vocês podem ver, ele aconselha o seguinte: tenham cuidado na hora de fazer os recortes. Muita gente faz até bem intencionado, mas quando faz o recorte é descontextualizado todo, e isso cai na mão de um dos outros que começam a usar, inclusive, para fins de combater a evangelização. Essa foi aí a dica de hoje. Vejam o vídeo do Frei Gilson.